Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então o estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Nós estamos no capítulo 4, estudando o cérebro, né? Um livro de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, tá? E nós estamos ainda junto com o Calderaro, que é o instrutor do André Luiz, e o André Luiz estudando um caso de obsessão, tá? Que nós vimos a história, né? Só recapitulando rapidamente a história de, de um senhor que possuía um comércio e que tinha uma criança ajudando ele. Na verdade, ele tratava essa criança, ele era uma espécie de tutor dessa criança, que ajudou esse senhor no seu comércio durante toda a sua infância e juventude, né? E aí esse jovem, chegando a uma certa idade, ele pediu todos os anos de pagamento, né? Ele pediu para esse senhor todos os anos que ele trabalhou. Aí o senhor falou assim, olha, eu não vou pagar nada para você. Parece aquela história do filho pródigo lá, né? Falou, o que é meu é seu, né? Eu vou gerar uma posição boa para você, profissional, vou apoiar você em tudo que você for fazer. Sempre tratei você como um filho, né? E aí o rapaz não aceitou, que ele não queria pagar os supostos anos devidos de salário, e estabeleceu-se a briga e o rapaz acabou matando esse senhor, né? E aí passou impune pela justiça, ele conseguiu disfarçar a coisa e tal. Se tornou uma pessoa muito rica, casou-se, teve filhos, mas esse senhor desencarnado, ele estava sempre perseguindo ele. Ele colou nele ali e permaneceu participando da vida dele. De modo que ele começou a trabalhar demais, né? Começou a tentar buscar refúgio no trabalho. Isso só fazia, ok, Maria, obrigado. Só fazia por aumentar as dificuldades dele, né? E aí ele foi deteriorando em termos de saúde mental e nós encontramos ele então num hospital junto com o seu obsessor, que é esse senhor que o havia tratado como filho, tá? E que agora é o obsessor dele, está colado a ele, mental, vibratoriamente, né? E o André Luiz e o Calderaro estão estudando o sistema nervoso de ambos, né? Tanto do espírito quanto do encarnado. O encarnado está num processo avançado aí de desequilíbrio mental e físico, né? Mas vamos ver a continuação aqui então, tá? É, repara os centros corticais, disse o instrutor para o André Luiz, né? Estavam olhando ali o cérebro do encarnado e do desencarnado, né? E aí o André Luiz começou a olhar o cérebro, né? Ao redor, o córtex, essa camada que envolve o cérebro, né? Aquelas circunvoluções do cérebro, aquelas curvas do cérebro. Isso aí é o córtex que envolve o cérebro, né? Boa noite, Nádia, Sueli, um beijão, sejam bem-vindos. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impendiam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse examinado o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento, né? Então, olha que interessante a observação do André Luiz, né? Então, ele observava as células piramidais, observava ali o córtex funcionando, né? E parecia que ele estava diante de um dínamo em funcionamento. Parece que ele estava diante de um aparelho elétrico ali, né? De processos eletroeletrônicos, né? E não diante de um tecido nervoso, por exemplo, né? Não é o que ele
parecia ver, né? Parecia ver um aparelho elétrico funcionando, né? Só que ele percebeu também que, apesar dessas impressões dele, diante desse aparelho elétrico, né? É, ele percebeu que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Olha que interessante, ele percebeu que a matéria cerebral estava se deteriorando e ameaçava amolecer. Quer dizer que a substância mesmo material estava deteriorando. Né? Você vê que coisa, né? E é lógico, se nós temos uma deterioração da parte material, o instrumento do espírito, que é o corpo físico, né? O espírito vai ter dificuldades de se expressar. Né? Vai ter dificuldade de se expressar de uma forma saudável, né, pessoal? Então fica muito difícil, né? Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Tá? Então aqui o Caldeirado está dizendo, olha, nós estamos diante do órgão perispiritual do ser humano. Tá? Eles estavam observando, acima de tudo ali, o perispírito do encarnado. Estavam observando o cérebro físico, mas estavam também observando o perispírito, o cérebro perispiritual. Tá? Adeso à duplicata física. Quer dizer, estava adeso ali, grudado ali, né? Aderido. Aderido tá errado, né? Adeso mesmo, né? Estava ali junto, né? Com a duplicata física. Então você tinha o cérebro perispiritual justaposto ali ao cérebro material, né? Da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento perispiritual, né? Boa noite, Carmen. Né? Então, as várias partes do nosso perispírito, elas se acoplam mais estreitamente em determinadas partes do corpo físico, determinados órgãos em especial, onde o contato é maior do perispírito com o corpo. Tá? É isso que ele está falando aqui, né? Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas. Então, olha que importante, ó. Todo o campo nervoso, todo o sistema nervoso, cérebro e nervos, espalhados por todo o organismo, né? Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação, uma imagem, né? Uma forma, uma representação das potências perispiríticas. Então nós temos no sistema nervoso uma representação, uma cópia, uma representação do que é o sistema nervoso no perispírito, das potências do perispírito, tá? Vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. Olha só que coisa, né? Porque o sistema nervoso realmente ele foi conquistado ao longo de milhares e milhares de anos, ao longo da evolução, né, pessoal? Vocês sabem disso, né? Até nós já conversamos sobre isso, porque nós tivemos uma evolução em dois mundos. Nós tivemos uma evolução da forma perispiritual, do corpo perispiritual no plano espiritual, e nós tivemos a evolução do corpo físico. Logicamente que primeiro vem o espírito e perispírito. Depois o corpo físico evolui junto. Quem guiou a evolução do corpo foi o espírito. Tá? Então o espírito vai aprendendo, vai retendo, vai adquirindo experiências, vai adquirindo memória e vai mudando o corpo físico. Aí vão ocorrendo mutações no corpo físico,
mudanças, adaptações no corpo físico, que em síntese é o quê? É o que o espírito está conseguindo mudar, é o que o espírito está conseguindo aprender das experiências. Tá? A Diana está dizendo, olha, o sistema nervoso estaria mais divinizado? O sistema nervoso, você diz no perispírito ou no corpo físico, Diana? Ou o sistema nervoso, no geral? O sistema nervoso é a área do nosso corpo, Diana, que as células, elas estão mais especializadas. Tá? O sistema nervoso é composto de células que estão muito mais evoluídas, muito mais especializadas, muito mais complexas do que uma célula da unha, da pele, uma célula adiposa, uma célula óssea, uma célula do fígado, uma célula do estômago. Uma célula do sistema nervoso, ela já evoluiu muito mais, ela já se especializou muito mais. Tá? E mesmo dentro do sistema nervoso, nós temos diferentes células nervosas também. Tá? Mesmo dentro do sistema nervoso, existem células mais ali ligadas à área instintiva, tem células mais funcionando ali na área do córtex motor e tem as células funcionando no lobo frontal. Diz o Calderaro que no lobo frontal existe uma química superior, existem materiais sublimados. Onde que existem? Nas células. Quer dizer que as células do lobo frontal, elas possuem material sublimado que nós podemos usar. Nós podemos usar para ter um comportamento sublimado, para ter uma atitude, né? Um sentimento, uma visão sublimada das coisas. Tá? Ok? A Maria, o sistema nervoso comanda tudo isso, né? No fundo, quem comanda tudo é a mente, né? Ela usa o sistema nervoso. E no corpo físico, quem comanda tudo é o sistema nervoso, né? Na verdade, as duas pontes de ligação maiores do perispírito com o corpo são as células nervosas, ou o sistema nervoso, né? E o sistema endócrino. Então, são as células nervosas e as glândulas endócrinas. São os dois pontos maiores de ligação do perispírito com o corpo. Tá? Ok? Inclusive, existem pontos de ligação entre os chakras, os centros de energia do perispírito, com os plexos nervosos do nosso corpo. Coincide as regiões onde estão os chakras, né? E as redes nervosas, que são amontoados de nervos que aumentam muito nas regiões onde estão os chakras. Tá? E também coincide com a presença de determinada glândula, tá? Em determinada parte do corpo. Isso coincide, tá bom? Não é à toa. Tá? É muito interessante isso aí, né? Então vamos lá. Tá. Em renascendo entre as formas perecíveis no nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade, desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. Tá? Então, o que a gente vai estruturando em termos de perispírito, né? Na vida espiritual, o perispírito ele é menos denso, ele é mais maleável ao pensamento, ele tem uma plasticidade diferente no plano espiritual. Só que quando nós reencarnamos, aí ele está mais sujeito
a recapitulação, né? Tanto que na gestação, nós recapitulamos toda a evolução que nós fizemos, né? Recomeçando dentro da água, né? Nós vamos desenvolvendo o nosso corpinho dentro da água e vamos recapitulando as várias fases de evolução que nós tivemos até o nascimento, tá? Depois que a gente nasce, a gente continua recapitulando, né? Até aprender a andar, aprender a falar, é uma recapitulação, é um bichinho, nós somos animais ainda, né? Só que somos já animais racionais, nós já avançamos um pouco mais, né? Mas nós temos ainda um passado todo, né, Diana, que nós recapitulamos. Aí tem a hereditariedade também. A gente está sujeito à carga genética da mãe, do pai, da população genética que a gente está, né? É, todo o desenvolvimento fisiológico, conforme os méritos ou deméritos que nós trazemos das outras existências, tá, pessoal? A Maria, por isso que quando o nosso obsessor atua em nós, ele domina o nosso sistema nervoso. Isso, exatamente, Maria. Tá? Exatamente por isso. Porque é a central ali, né? Então, os primeiros a sentir é o sistema nervoso e as glândulas, né? E as glândulas. Então, a influência, por exemplo, do obsessor, ela começa primeiro no córtex, primeiro ao redor do cérebro. A gente vai recebendo telepaticamente a influência externa dos pensamentos negativos do espírito obsessor. Se nós formos recebendo e aceitando esses pensamentos, a vontade do obsessor, aí nós vamos atingindo, ele vai atingindo as áreas subcorticais, ou seja, embaixo do córtex. Quer dizer que já está aprofundando a influência espiritual. Mesmo fisiologicamente, nós aceitamos no pensamento, mas ele vai dominando também as áreas cerebrais. Tá? Aí já é o segundo estágio de fascinação. O primeiro estágio é de obsessão simples, o segundo estágio de fascinação, aí ele vai adquirindo controle sobre regiões mais interiores do cérebro, comandando áreas mais fisiológicas mesmo, né? Inclusive a área da sensação térmica, das sensações corporais, áreas automáticas, vegetativas, ele começa a dominar, inclusive, a coluna vertebral, a medula, né? E aí a gente vai chamar de subjugação, tá? Que é o terceiro estágio da obsessão, tá? Coisa que nós não podemos deixar, né? Temos que usar os recursos da oração, da leitura, da caridade, do pensamento positivo, da meditação, da irradiação de amor, né? Temos que usar todos os recursos para mantermos a saúde do nosso cérebro, né? Então vamos lá. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Tá? Então, gente, através do cérebro, é um aparelho. Né? O cérebro não cria nada, mas ele é um aparelho de recepção e de emissão. Tá? Então, vamos pensar assim, nós somos espíritos encarnados, ok? A não ser que alguém esteja desencarnado. Nós somos a princípio, né? Se alguém estiver desencarnado, levanta a mão, por favor, né? Mas então, assim, nós somos espíritos encarnados, né? Então, como é que nós fazemos para receber as sensações da matéria? Eu sou um espírito, como é que eu recebo as sensações da matéria? Eu recebo através do sistema nervoso, né, pessoal? Então, as células nervosas, as ramificações nervosas, até na pontinha do dedo aqui, ela me dá o tato, né? Então, eu passo os estímulos nervosos pelo meu braço, tal, chega lá no cérebro,
Aí do cérebro transmite através do perispírito para a mente, para o pensamento, para o espírito, que é quem sente de verdade. Vocês acreditam que quem sente de verdade é o espírito? Não é o corpo. Não foi o cérebro, na verdade, que sentiu, mas foi o espírito, né? Por exemplo, uma pessoa que já morreu, o corpo morreu, não sente mais dor. Não sente mais dor. O corpo morreu, não sente mais dor. Mas o espírito pode continuar sentindo dor no plano espiritual. Ok? Quem sente em verdade é o espírito. Agora, quando nós estamos encarnados, logicamente passa pelo corpo, passa pelo cérebro. Então a gente fala, a gente sente no cérebro. Na verdade, não sente na mão. A gente sente no cérebro. Tá certo, a gente sente no cérebro. Não é? Se a gente coloca em alguma superfície quente lá, a gente não está sentindo, na verdade, no dedo. Parece que é no dedo, mas onde a gente está sentindo de verdade é no cérebro. E indo mais fundo, em verdade, a gente está sentindo é no espírito mesmo. Está sentindo é na alma. Tá? Então é. Só que isso é tão rápido, né? Que a gente tem a impressão que está sentindo no dedo mesmo. Né? Então vamos lá. É... Por isto, varia ele de criatura a criatura, o cérebro, né? Em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Então está dizendo assim, ó, gente, cada um de nós tem um cérebro diferente. Logicamente, né, que os anatomistas, aí os especializados em anatomia, logicamente que eles detectam as similaridades, né? Eles conhecem cada voltinha do cérebro e tal, e dão nomes, né? Então existe um padrão, sim. Existe um padrão, sim. Tá? Nós não temos um cérebro absolutamente diferente uns dos outros, de forma alguma. Tá? Nós temos, a princípio, cérebros muito parecidos uns com os outros. Só que não são iguais. Não há dois cérebros iguais. Nem nos símios, nem nos antropóides, nem nos seres humanos. Não há dois cérebros iguais. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós somos iguais ou parecidos, né? Nos padrões, no padrão do cérebro, né? Nas áreas do cérebro ali, mas ao mesmo tempo nós somos, cada um tem um cérebro diferente. Tá? Cada um tem especificidades diferentes, né? Embora seguindo o mesmo padrão. Boa pergunta, viu, Sueli? Seria como as nossas digitais? Talvez seja, viu? Talvez seja. Muito mais complexo, né? Talvez seja, sim. A gente não tem muita informação para falar sobre isso, né? Mas vamos lá. É, cada individualidade revela o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas, dado o órgão do pensamento no homem civilizado. Tá? Então aqui as diferenças do selvagem e do homem, por exemplo, né? O cérebro do selvagem apresenta um cérebro perispiritual e um cérebro físico também bem diferente do homem civilizado já, né? Do homem que já passou aí vários milênios, né? Milhares de anos depois dos símios, né? Então o cérebro já mudou bastante, né? Boa noite, Ionara, boa noite, Goducha, boa noite, Leida, um beijão. Saudade, hein? Então vamos lá. Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. Beijo, Leila. Um abração, tá? Seja bem-vindo. Então, ó, o cérebro de um santo, né? Mesmo no plano material ou no plano espiritual, o cérebro de um santo vai emitir vibrações bem diferentes, né?
de um cientista. Tá? O cientista pode ser uma pessoa muito boa também. Mas o santo, né? Aquele que se santificou pelo amor, pela caridade, ele vai ter vibrações diferentes do cientista. O cientista vai ativar áreas diferentes do santo, né? Vai ativar no seu cérebro, né? Então são peculiaridades aí. A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. Tá? Então, assim, aqui na Terra a gente olha o corpo físico, né, pessoal? Mas no plano espiritual, eles olham o perispírito, que é o que molda o corpo físico. E eles observam que todo o aparelho nervoso é de ordem sublime. Olha o que ele está dizendo o Caldeirado aqui, né? Todo aparelho nervoso é de ordem sublime. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Cuidado com droga, com cigarro, com bebida, com todo e qualquer exagero, o desequilíbrio do sexo também, nós precisamos tomar cuidado, né? Porque conduz à loucura. Uma das maiores causas de loucura em todos os tempos foi o desequilíbrio sexual. Porque a obsessão sexual, ela consome plasma sutil da mente, da matéria mental, e desequilibra o cérebro, entendeu? Então, das causas que existem de loucura, o desequilíbrio do sexo sempre foi a maior de todas elas. Tá? Então, continuando aqui. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. A célula nervosa, assim como qualquer célula do nosso corpo, é uma entidade elétrica. É um serzinho elétrico. Tá? Nosso corpo tem trilhões aí de células e cada uma delas é um aparelhinho elétrico. Tá? Que tem os seus potenciais regulados ali pelo sódio e potássio e cálcio também. São as trocas de sódio, potássio e tal. Eu nem lembro direito aí das aulas de fisiologia. Mas o positivo e o negativo, e a membrana, tem toda uma história aí que gera um potencial elétrico, né? Então é um aparelhinho elétrico, né? Que diariamente se nutre de combustível adequado. Tá? Então a alimentação que nós temos, o oxigênio, né? Acaba sendo o combustível aí que nós precisamos para o alimentar do sistema nervoso, né? Há neurônios sensitivos, que a gente usa nas sensações, neurônios motores, que a gente usa para movimentação, tá? Intermediários, reflexos, né? Tem neurônios de todo tipo aqui. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Então, pessoal, olha, é a mente que coordena isso tudo. Lembrando, cérebro é uma coisa, mente é outra. Tá? Cérebro é material, a mente está fora da matéria. Se ajusta à matéria, usa a matéria, coordena essas células nervosas aqui. Mas, morrendo o corpo, a mente continua, né, na sua evolução aí, né, vida fora. Tá? Dela emanam, da mente, emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa
ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Tá? É da mente que emanam as correntes da vontade, as correntes de força da vontade. O influxo, né, a força motora aí da vontade vem da mente. Tá? E aí a gente mobiliza todo esse aparato nervoso para nos movermos em busca daquilo que desejamos. Né? Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, enriquecer-se, guardar. Peraí, deixa eu recapitular aqui. Aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Tá? Então isso aí é uma possibilidade da mente, não é do cérebro. Tá? É a mente que faz isso. Né? Colocada entre o objetivo e o subjetivo, entre a zona física e espiritual, né? Entre o concreto e o abstrato, vamos dizer assim, né? É obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. É a mente que faz isso. Né? O cérebro ajuda porque faz a ponte com a matéria. Faz a ponte. Se não fosse o cérebro, se não fosse o corpo, o espírito não conseguiria entrar em contato com os encarnados, com as outras pessoas, a não ser através da mediunidade, né, dos médiuns. Né? Mas é através do cérebro que a gente entra em contato com a vida material. Né? Val, é a mente que exercita a força do querer, exatamente. O desejo, isso tudo procede da mente, tá? Do self, sendo mais específico. Né? Então vamos lá. Tá. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta, quer dizer, da matéria, das pessoas, do trabalho, né? Do mundo de fora, a gente recolhe as influências da luta direta, os atritos, tal, né? As sensações que a gente tem, em contato com o mundo de fora, a gente recolhe essas sensações, né? A Maria, é a nossa mente que molda a matéria, né? Maria, exatamente. Tá? E, vamos ver aqui. Da esfera subjetiva, ou seja, da vida espiritual, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Né? Então, veja bem, pessoal, nós podemos até estarmos encarnados, tá? Mas nós recebemos o espírito, o nosso espírito recebe, através do corpo, as impressões da matéria. Mas o que as informações que vocês colocam na tela aí? Eu recebo através da tela o que eu estou vendo, através dos meus olhos, então eu recebo através do corpo. Mas e o pensamento contido no que vocês estão escrevendo? Eu recebo subjetivamente. Uma coisa é a imagem, são as figuras, são os signos aí, né, que vocês estão usando para transmitir uma mensagem. Outra coisa é a mensagem que eu capto, que é subjetivo, que é abstrato. Vocês entendem? Eu não estou só captando a luz aqui através dos olhos, eu estou captando a informação que é algo subjetivo, que vocês estão me passando, tá? Que o livro aqui está me passando, certo? Ok? O cérebro processa e a mente capta, né? Exatamente, de uma forma subjetiva, né? Exatamente. Tanto que cada um de vocês podem ler alguma coisa que alguém escreveu na tela e pode captar de modo totalmente diferente. Um mesmo parágrafo, por exemplo,
que eu estou lendo aqui no livro, vocês podem estar lendo aí também, mas captando de um modo totalmente diferente. Veja como é subjetivo, né? Como é subjetiva a coisa, né, Diana? É. Nós estamos enxergando, né, Leila, a mesma coisa, né? Agora, o entendimento daquilo que estamos enxergando é uma captação subjetiva, é um entendimento, né, que extrapola a questão simples da matéria, né? É o entendimento do espírito mesmo, né? Isso, Leila, exatamente, tá? Certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Só um pouquinho, pessoal, perdi aqui. Tá, do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares, né? Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças invisíveis ou das forças visíveis ou das invisíveis. Então aqui é interessante, né? A reafirmação aqui de que o espírito não retrograda, né? É isso que o Caldeirado está dizendo, em outras palavras, né? Ele está dizendo isso aqui. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, aparentemente estacionária, tá? A gente tem a impressão de que mentalmente a pessoa está estacionária. Vamos pegar até um caso de uma deficiência mental, por exemplo, né? Aparentemente dá a impressão que a pessoa está estacionária, né? A mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Quer dizer que mesmo assim não está havendo recuo, né? E a pessoa ainda está adquirindo experiências e estão ocorrendo fenômenos ali visíveis ou invisíveis que acabam ajudando ainda assim para a melhora da pessoa, para a evolução, né? Continuando, verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Quer dizer que o pensamento do André Luiz estava a mil, né? Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas das células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não devera a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Né? Aqui é até um pouquinho difícil a gente entender o que o André Luiz quis dizer com isso, sabe, pessoal? Eu confesso para vocês, sinto até alguma dificuldade para entender a essência do questionamento dele, né? E não acho que é tanto pela complexidade do questionamento, né? Mas eu acho que talvez a forma como ele se expressou aqui eu sinto dificuldade de entender, né? Vamos ver aqui a explicação do Caldeirado, né? Porque aqui o André Luiz ele está querendo dizer as células do acervo fisiológico, do corpo físico, né? Não se revestiam de característicos próprios, né? Não sei o que ele quer dizer com isso, né? Não sei o que ele quer, característicos próprios, né? Não eram personalidades infinitesimais, sim, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações.
Então, assim, a impressão que dá, que o André Luiz está muito surpreso, é que às vezes, pessoal, a gente já tem informações assim do perispírito, mesmo através do André Luiz, através de outros, né? É, e que às vezes certas perguntas dele parecem até é, que estão um pouco mais para trás, né? Porque na verdade, ele já nos deu informações mais para frente, né? Só que ele está falando de uma época em que ele trazia ainda certas dúvidas, né? Então, poxa vida, as células físicas, elas não têm uma vida própria, quer dizer que elas estão comandadas, né, pelo espírito, pelo perispírito, elas não tinham independência na matéria, uma coisa assim, né? Né, Leila? Então. É o que eu consegui entender daqui, né? É que eu consegui entender daqui, né? Seriam acaso duplicatas das células espirituais? Olha o questionamento dele, né? Seriam acaso duplicatas? Isso parece para nós básico, né? Ele mesmo já nos falou, que já nos explicou isso em outros momentos, né? Sim, as células do corpo físico são duplicatas das células do corpo espiritual, a gente sabe disso, né? E se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Olha que interessante o questionamento dele por último aqui, né? Tá, se então as células do corpo físico são duplicatas do corpo espiritual, por que a gente esquece então do passado? Por que, né, se as células físicas são duplicatas das células espirituais, ora, o espírito quando está fora do corpo ele pode lembrar do passado. Por que aqui na matéria a gente esquece, né, Ana Cláudia? Boa pergunta, né, Leila? Então vamos ver aqui o que o Caldeirado vai falar aqui, né? O instrutor percebeu minhas perquisições inarticuladas. Você vê que ele não tinha nem falado, ele só tinha pensado, né? Porque prosseguiu sereno como a responder-me. Conheço-te as objeções, e também as formulei no outro tempo, quando a novidade me feria a observação, né? Posso, contudo, dizer-te hoje que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. A gente sabe que as células, né, elas têm uma química, tem elementos químicos que compõem as células, né? Tem todas modificações químicas, né? Reações dentro e fora das células, né? Tá? Então, existe a química fisiológica e existe a química espiritual. Como possuímos a química orgânica e a inorgânica, né? Então nós temos a química espiritual, material e a química espiritual, assim como tem aqui na matéria, né? A gente costuma separar em química orgânica e química inorgânica. Ou seja, aquela química que tem a ver com a vida, que se manifesta nos organismos vivos, e nós encontramos aí em vegetais, né, animais e tal. E nós temos a química que estuda os processos fora da vida orgânica, tá? Então ele está fazendo essas distinções, né? Existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente, né? Olha só, ele dizendo que existe ainda extrema dificuldade em definir os pontos de ação independente, tanto na química orgânica quanto na química inorgânica, assim na química fisiológica como na química espiritual, tá? Que ele está dizendo, né? Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Olha que maravilhoso isso aqui, pessoal. Olha que coisa extraordinária que o Caldeirado está dizendo. Só essa frase aqui, pessoal, dava para rever a ciência, dava para rever inclusive o espiritualismo, o pensamento espírita, né?
dá muita coisa para a gente pensar aqui. Então vamos de novo, ó. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória entre o quê? Entre a química fisiológica, material, orgânica nossa aqui, encarnados, e a química espiritual. Olha lá, quase impossível, impossível determinar a fronteira divisória entre uma e outra, tá? Então quem vem com muito aquela ideia muito dicotômica, né, cartesiana de matéria e espírito totalmente separados, isso aí já cai por terra, pessoal. Essa negação da matéria que muitas vezes espiritualistas acabam cultivando, né? Negação do corpo, negação de tudo que envolve a matéria, isso aí já cai por terra, né? Porque se nós não sabemos distinguir onde termina um e começa o outro, pessoal. O Calderaro está falando aqui, assim, olha, que o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Vocês estão vendo? Que o Calderaro está aqui? O espírito mais sábio não se animaria a dizer isso. Onde é que termina a matéria e começa o espírito? Né? Às vezes uma pessoa que não tem lá muita informação ou vivência, ela já vai querer, né? Já vai querer separar dogmaticamente o espírito, matéria. Não, isso aqui não pertence ao espiritismo, não, isso aqui não pertence, né? Separar de uma forma dicotômica, né? Só que isso para nós, pessoal, cada vez vai ajudar menos. Uma visão que inclua matéria e espírito, uma visão holística, uma visão integral, identificando os ajustes do espírito com a matéria. Por isso que a Joana de Anjos tem trabalhado tanto no sentido da psicologia transpessoal, de ajustamento do ego com o self, o ego representando a matéria e o self representando o espírito, né? O ajustamento de um com o outro e não a negação de um e do outro, né? A Leila, né? Que nem as cores do arco-íris, né? É difícil você saber exatamente onde termina uma cor e começa a outra, né, Leila? Até porque as frequências, né? São frequências que vão mudando devagarzinho, né? E que vão gerando cores diferentes, né? Mas é uma coisa boa da gente pensar, né? Da gente pensar. Quando a gente vê pessoas aí separando muito, né? Efusivamente aí, enfaticamente matéria e espírito, a gente já tem que lembrar disso aqui, ó. Não sei não, hein? Né? No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Quer dizer, dentro do corpo, as células têm funcionamentos diferentes, elas têm especialidades diferentes no corpo, né? Então a gente pode observar essas diferenças dentro do próprio corpo físico, né? Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares, em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Olha que interessante. No cérebro, inicia-se o império da química espiritual. Né? Quer dizer que o nosso próprio corpo, embora hajam diferenças de várias células, dependendo do órgão, né? Nós temos aí no cérebro, então, não apenas a diferenciação material, mas nós temos o início da química espiritual. Não me pergunte como. Não me pergunte como, senão eu vou ter que dizer, não sei, não sei, não sei, não sei. Não é? Não sei exatamente o que significa isso. Não é? Mas sei que isso existe, porque o próprio Calderaro está dizendo aqui.
No cérebro começa, talvez seja aquilo que a gente vê ele falando em outro momento, né? Que existem materiais de ordem sublimada no cérebro, tanto no nível físico, quanto esse início de química espiritual. Eu não sei como que é essa química espiritual, né? E nunca vi isso em livro nenhum também, viu, gente? Não é só ignorância minha, não. É que eu nunca vi livro que falasse sobre isso, tá? E agora, né, Sueli, como é que a gente faz? Não vai mudar nada aqui a nossa vida também, viu? Eu já tranquilizo vocês que vocês não vão ser mais perfeitos ou menos perfeitos por causa disso, não, tá? A questão é a nossa atitude, né? Mudar, né? Esses mecanismos aqui automáticos aqui que Deus criou, na verdade, né? Isso aqui a gente tem que fazer como a gente faz quando a gente entra na nossa casa. A gente não sabe por que, que a luz acende, mas a gente aperta o botão e ela acende, né? A gente tem que fazer mais ou menos dessa forma, né, Maria? A gente não precisa ser técnico de eletricidade, não, né? É só apertar o botão e ela acende, tá? Então é só a gente usar, né? E esse material está aí, de ordem sublimada para a gente usar, né? Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. Os elementos aí no cérebro nós sabemos, né, que são de difícil reparação. As células nervosas são de difícil regeneração, né? Há quem diga que elas não se multiplicam, aí outros já às vezes estão falando aí que se multiplica. Aí existe uma certa polêmica aí, né? Mas enfim, nos parece que a regeneração das células nervosas é menor, né? As sinapses nervosas, elas podem facilitar essa regeneração, essa reparação dos movimentos, tal, né? Nos processos aí de recuperação de acidentes, a gente sabe disso, né? Mas o cérebro como um todo, ele já tem uma química diferente, que diz o Caldeirado que começa uma química espiritual, que é de difícil reparação, de difícil substituição. Tá? A Leila é muita coisa que os espíritos ainda não nos julgam capazes de entender. Isso eles disseram a Kardec várias vezes, né? O livro dos espíritos. Então. Naquela época, né? E outras ainda continuam difíceis nessa época. Algumas que eles falaram naquela época já foram explicadas, né? Pelos próprios espíritos. E outras continuam ainda sendo dúvidas para nós, né, Leila? Então vamos lá. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique, em que o mundo infinitésimo se revele, em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida. Porquanto o estômago não necessita recordar, compulsoriamente, que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. Então olha a diferença, né? Olha a diferença, está comparando a célula nervosa com a célula do estômago, né? O estômago não tem que lembrar muita coisa. Ah, o que ele comeu ontem mesmo? Ah, deixa eu lembrar. Deixa eu ver o que eu vou usar hoje aqui. O estômago não vai pensar, né? Então as células do estômago, elas não precisam de maior especialidade, né? Elas não precisam de maiores recursos. Ela vai funcionar dentro de automatismos muito próximos da animalidade ancestral nossa. O que o cachorro faz, muita coisa que o cachorro a gente também faz no nosso estômago, né? O gato e macaco e outros animais, né? Os processos nesse sentido não são tão diferenciados assim, né? Que eu digo melhor dos veterinários, mas no cérebro já é diferente, né? As células cerebrais já são diferentes. Haja vista a conquista do ser humano, a necessidade que ele tem de recordar. Então é preciso materiais mais delicados, mais sutis, né?
O órgão de expressão mental, o cérebro, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Tá? Vocês entenderam, pessoal, a importância da química cerebral, dessa química espiritual, difícil de ser substituída, né? Por quê? Porque imprime maior responsabilidade, né? E aí que nós temos que lembrar, pessoal, da importância de preservarmos o cérebro, de preservarmos as substâncias químicas, porque quando a gente fica cultivando infelicidade, tristeza, ok, Leila, um beijão, até a próxima. Quando a gente fica cultivando, né, melancolia, ansiedade, angústia, e nós ficamos cultivando, né? Podemos não cultivar. Ah, Alexandre, mas quando eu vejo, eu já estou tomado de sentimento. Por quê? Porque se cultivou a indisciplina mental e emocional durante muito tempo. Né? Tem sido indisciplinado mental e emocionalmente há muito tempo. De tal modo que tem perdido o controle da situação. A pessoa não tem as emoções, ela é possuída pelas emoções. Né? Então ela não comanda os pensamentos é que comandam a vida dela de uma forma aleatória, negativa. Né? Então ela tem que imprimir a vontade, o desejo de melhorar e começar a assumir o comando das próprias emoções, dos próprios pensamentos. Porque o que manda é a nossa mente, a nossa vontade. Né? Então, pessoal, quando nós não prestamos atenção nisso, cultivando esses estados negativos durante tanto tempo, nós vamos alterando o funcionamento do cérebro. E às vezes perdendo substâncias que são de difícil reparação. Por isso que o remédio ele surge aí como uma possibilidade de ajudar o ajustamento psicofisiológico, o ajustamento químico do nosso cérebro. Pelo menos ajudar a ajustar, né? Não vai substituir, logicamente, a atitude positiva, a atitude determinante, a atitude de boa vontade, de fé, de esperança, que deve ser cultivada, de amor, né? Então, nenhum remédio vai substituir isso, mas os remédios podem ser muito importantes. Tá? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente continua desse ponto aqui então, né? Ainda no capítulo 4, tá? Vamos fazer a nossa prece final então, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos dê sua paz, que nos envolva em muita luz e que essa luz possa agir no nosso sistema nervoso, nas células nervosas que nos caracterizam, equilibrando o seu funcionamento, ajustando a sua ação em nosso corpo, em nossa vida, para que nós estejamos mais nós, sem tanta influência espiritual, desligando o nosso cérebro e a nossa mente das influências perniciosas, desligando-nos dos pensamentos perniciosos e ajustando-nos à fé, à esperança, ao lado positivo da vida, de modo que nós possamos, Senhor, mudarmos de atitude mental, emocional, comportamental e conseguimos a saúde espiritual que Tu desejas para cada um de nós. Sabemos, Senhor, que acima de tudo é um trabalho íntimo a ser realizado, mas contamos com a Tua ajuda, com o Teu estímulo, com a Tua energia superior. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do Teu amor nos envolva a todos, envolva todos os nossos irmãos que estão aqui na salinha, ou que estão no Facebook, ou que virão a ouvir e ver este material. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.
Tudo bem, pessoal. Então, muita paz a todos. Maria, Deoclésio, Diana, Val, Carmen, Ana Cláudia, Sueli, Nádia, Goducha, Mandala, Jandira, Marcelo, Rua Estrela, Marisa, Irmão Sol. Nosso boa noite também quem estiver no Facebook, tá? Muitas vezes a gente não vê propriamente quem está estudando com a gente, mas independente disso, recebam o nosso abraço, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.